E a gente colocou no filme algo que gerou muito debate à época, que foi a questão, o pilotis. A questão das casinhas, do pilotis e da maconha na PUC. Tu viu essa porra lá, meu irmão? Sala de aula, assim, tem que fazer jus aqui a universidade, ela era muito democrática. Nunca será! Para quem não sabe, eu já falei em alguns podcasts, o Batista é a inspiração real do Matias. E, aliás, pouca gente sabe também, o Tropa de Elite foi feito em sua homenagem, né, cara? Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso, né? Conta essa porra aí, cara. Cara, eu, assim, tive muito orgulho de ter sido retratado, né, como personagens que não tinha... Eu, na verdade, eu não tinha dimensão real do que viria a ser o Tropa de Elite, né? Assim, o Tropa de Elite, depois do 174, né, que tem uma escada. Nós participamos de um documentário super premiado também, que é o Ônibus 174. E ali eu já vi que parte da nossa guerra, né, ou da nossa assimetria, podia ser vencida através do cinema. O recado podia ser dado através do cinema, através do marketing positivo, de uma tropa vencedora, de um grupo de pessoas que queria acertar e queria que a polícia fosse uma polícia ideal, né, no estado do Rio de Janeiro. Pô, cara, eu vou lembrar, vou puxar a lembrança de você ali na sessão de pessoal do batalhão de tarde, estudando um código penal ali, um código de processo penal. Eu invadindo tua sala, jogando o livro no chão, falando, vai ficar com a gente nessa porra. Não foi só você não, cara. Muita gente fazia isso. E engraçado que... Tu saía do quartel de noite pra PUC. Pra PUC. Muitas vezes fardado, inclusive, porque não tinha tempo de você trocar de roupa e tinha que fazer prova. E você sabe disso, que você ficou no meu plantão lá diversas vezes, né? Mas assim, o que eu vi, eu fui no BOPE recentemente e vi, cara, me deparei, nós estávamos fazendo com o comandante um tour dentro dos alojamentos, muito engraçado, porque eu peguei um policial estudando, cara, dentro do alojamento. Direito penal, possível direito penal, cara. E aí eu fiquei olhando assim, falei assim, cara, eu me vi há 30 anos atrás, né, na mesma posição que aquele soldado, e fui olhar o que ele estava lendo, quais eram as aspirações dele. Cara, não mudaram. As nossas aspirações continuam as mesmas, por conhecimento. Foi uma grata surpresa ver um policial recém-formado já pensando em carreira militar. Agora, André, você, camarada, preto, pobre, tenente de polícia, o nosso salário não chegava a $500 mensal ali, não chegava nisso. Verdade. Tu estudou na melhor universidade de direito do Rio de Janeiro, que é a PUC, que é o berço ali dos pensadores do direito no Rio de Janeiro. É onde se formaram desembargadores, juízes, bons advogados. Um curso caríssimo. Como é que você chegou na PUC, porra? Então, eu não cheguei na PUC sozinho. Eu tive a orientação na academia, era para que a gente fosse às unidades pesquisar. E num desses estágios, eu fui para o 23º Batalhão, porque eu morava em Copacabana, então era mais próximo da minha casa. Eu tive a grata surpresa de ser recebido no 23º Batalhão do Leblon por 2 oficiais, o Álvaro Lins e o Vilas Boas. E o Vilas Boas era um camarada, ele trabalhava na praia, né? Ele era comandante da companhia de praia, e ele já falava da PUC. E isso me interessou muito, porque eu falei, bom, eu quero seguir esse caminho, quero seguir o caminho do direito, quero ter o direito a essa bolsa também. E só os oficiais do 23 que eram selecionados e contemplados, né? Você tinha que passar por uma seleção, você fazia, como em outras universidades, o resgate dos créditos, né? Aproveitamento de créditos na faculdade. E aí a PUC, na verdade, não aproveitava absolutamente quase nada, né, dos créditos da Academia de Polícia. Hoje acredito que isso seja diferente, mas naquela época eu tive que completar lá os 5 anos de universidade, até porque eu fazia a universidade à noite, então era menos crédito por dia, né? Então foi interessante. Aí eu tive a sensação de que se eu fosse para o 23º Batalhão como aspirante, eu conseguiria a bolsa. E assim foi. Agora, uma curiosidade, cara, o Zé Padilha, o diretor do Tropa, também foi aluno da PUC.
Sim, física. E foi aluno de física da PUC, inclusive. E a gente colocou no filme algo que gerou muito debate à época, que foi a O questão, pilotis. a com questão certeza. das casinhas, do pilotis e da maconha na PUC. Tu viu essa porra lá, meu irmão? Cara, eu não tinha tempo pra ficar assim, Se misturando com esse tipo de gente. Não. Eu não tinha tempo de viver o campus, cara. A verdade é essa. Então eu tinha muito pouco tempo como os outros universitários, que era você chegava muito antes, eu só chegava em cima da aula, eu não tinha tempo nem pra, no intervalo de aula ir no cachorro-quente, comer o cachorro-quente e voltar. Não dava tempo, realmente não dava. E assim, eu me valia das amizades que eu tinha para entrar na PUC e sair da PUC sem ver absolutamente nada. É claro que você percebe que tem ali uma patota que está mais afastada. Eles já sabem que eu fui várias vezes fardado para PUC, então já sabiam que não iam fazer isso na minha frente, mas você sentia, né? De alguma forma, você sentia marola ali de vez em E quando quando. selecionava os alunos para um grupinho de um trabalho acadêmico, cara, o policial era afastado? A sala de aula, assim, tem que fazer jus aqui a universidade, ela era muito democrática. Para mim, foi a primeira universidade, uma das primeiras universidades que integrou realmente parte da comunidade aos bancos escolares, tá? Eu digo isso por quê? Porque comigo havia outros alunos com bolsa. Alunos carentes que fizeram pré-vestibular, em favela, inclusive, e foram selecionados também com aproveitamento de crédito. Então, eu me juntava com essas pessoas, né? Sim. Parecia improvável, mas pegar um cara que veio da favela e um policial e juntar dentro da faculdade... Tinha mais de um negro na sala de aula? Tinha mais de um. Nós éramos 3 negros em sala de aula. Isso é fato. Nunca foi mais do que 2. Foi 3 na faculdade porque tinha assim, era gente que vinha de comunidade, gente que mais camada social mais baixa e eu, né, que era policial. Então, assim, nunca nas universidades que eu frequentei o FRJ, frequentei PUC, frequentei a UF, só não frequentei a UERJ, mas em todas as universidades, Fundação Getúlio Vargas, eu era o único negro ou tinha 2 pessoas só. Tu também foi aluno da UERJ? Tu foi aluno da FGV? Tu é mestre hoje em... Mestre em Gestão Empresarial pela FGV. Uhum. Eu tenho o MBA em Gerenciamento de Projetos também pela FGV. E sempre foi esse nível infelizmente, né? O acesso... A gente pode falar... tem que falar disso. Não dá para esconder isso, né? Se você olha para qualquer turma de universidade, você consegue enxergar poucos negros ainda estudando nesse alto nível no Brasil. Infelizmente. Tomara que isso mude aí num processo aí... lento, eu sei que é lento, mas tomara que mude isso. O Batista, assim, pouca gente sabe também, eu gosto de contar essa história. Nós somos autores do livro junto com o Luiz Eduardo, mas ao longo do roteiro eu te chamei lá umas 25 vezes para tu ver aquelas cartelas. Nossa, aquelas CALEDs, né, cara? Eu ficava muito emocionado, porque eu olhava assim... A primeira vez que me chamaram foi muito interessante. Batista, você pode vir aqui e tal? Eu falei, pô, mas eu tô trabalhando. Eu falei, não, vem a hora que você quiser. Aí eu consegui chegar lá num horário... Aí eu olhei assim, cara, era na Zazen, né? Na Zazen Jardim Botânico. Exato. E aí eu olhei assim, o Zé me chamou num painel e tá, Batista faz isso, Batista faz aquilo, Batista e voice-over. Porra, eu olhei assim, mas sou eu, cara. Pô, me deu uma... Emoção? Ali foi emoção, cara, porque eu falei assim, caralho, sou eu, porra. Mas no Matias, você se viu ali muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes? Cara, eu conto umas histórias, eu não sei se você vai lembrar. A primeira vocês me testaram... Vocês testaram os atores umas 10 vezes. Sim. E me chamaram para chancelar o André Ramiro. E no André Ramiro, vocês não me deram a opção de cortar o André Ramiro. Então, vocês falaram, você vai conhecer o personagem, vai te fazer, mas você não vai ter condição de limar o cara. Por quê? Os anteriores, eu consegui limar. O cara vinha com um papo esquisito de, eu vou fazer um laboratório com você. Pô, que porra de laboratório é? Não vou fazer laboratório, não vai fazer laboratório, não. Ou então o cara não personificava, né, o Batista. Aí eu falei, não, o cara pode... Se esse filme, sair do Brasil, vão achar que, o que eu sou, né? E aí eu limava os caras. Aí nesse dia, não sei se tu lembra disso,
E eu só fui dar conta disso uns 10 anos atrás. O André Ramiro se apresentou e falou, eu que vou te fazer. Sim. Aí eu olhei pra ele assim, falei, tá bom. Como eu já não tinha escolha pra limá-lo, né, do processo, pô, eu resolvi naquela hora ali, cada um tapa na cara dele. Aí, porra, minha mão veio aqui atrás e... Pum, Boas-vindas. boas-vindas. Só que ele se armou tudo pra revidar, né? Aí eu falei, vai revidar? Se revidar, vai perder o papel. Tem Aí uma ele cena não tua no revidou. Tropa de Elite 1, sacudindo ele. Sacudindo ele. Quem quer ver essa cena depois? Isso, aula inaugural. Isso é legal, inaugural. Você dá a sacudida no foi- Eu declaro aberto o 9º curso de operações especiais. Nunca será! Caveiras, avançar! Eu reconheço que pra quem não é iniciado, Muito legal, porque o Zé falou assim, cara, tu quer fazer uma participação? Eu falei, pô, nunca pensei nisso não, porque eu não sou ator, tem que pedir autorização pro comando da PM e tal. Aí, não, topa fazer? Eu falei, topo. Aí depois eu fui entender, né, que isso era meio Hitchcockiano, né? Sim. O camarada enxergar o personagem, lidar com o personagem. Mas foi muito legal, assim, a cena foi... Sempre que eu posso, eu falo com as pessoas pra reverem a cena. E André, só uma questão. Até esse momento, até o último... Você tem prova disso? Você tem os roteiros em casa. Até o último corte, o filme era sobre... Era o Matias, sobre Batista. Sobre né? Batista, isso que é legal. O corte não ficou muito bom. Nós chamamos o Wagner em casa para fazer a narração. Sim. E nós mudamos Eu não sei se você lembra. Você lembra que o Wagner chegou no set de filmagem com o nosso livro? Lembro, cara. Pô, aquilo foi muito legal. E ele chegou, pô, já li o livro de vocês. Pô, legal pra caramba. Eu olhei assim e falei, caralho, meu, o cara é ator, já li um livro. O cara tá, sério, né? O cara nos ganhou ali, meu irmão. Ele chegou nas asas. Eu lembro que teve uma gravação, que foi aquela gravação da sala de aula, da PUC. E essa gravação foi muito interessante porque eles armaram umas esteiras, assim, acho que foi na escola de matemática lá. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no IMPA. Isso, no IMPA. Aí, pô, cheguei lá com a minha esposa, minha ex-esposa, e aí eu cheguei assim, tinha umas 3 esteiras e os atores e as atrizes correndo, né? Uhum. E aí uma das atrizes falou, porra, cara, parou a esteira, aí veio, abraçou, eu falei assim, pô, calma aí, eu não sei nem quem é essa menina, a menina tá me abraçando. Não, porque eu sou a sua namorada no filme. Eu falei, putz, cara, que loucura. Namorada. Fernanda, cara, aí eu olhei assim e falei, putz, cara, e agora? Minha mulher do meu lado, aquela situação, eu nunca tinha visto a atriz. Mas foi aquela passagem... Várias passagens do Tropa foram muito legais, sim, assim. Cara, muito legais, muito legais. E a gente tinha a dimensão que aquele filme ia fazer... Ia transformar o BOPE, o Brasil, ia trazer aí uma admiração pra polícia. Eu tinha, porque até hoje a gente escuta... Muita gente fala besteira sobre isso, né, cara? É bom a gente estar aqui pra poder... Fizeram o filme pra fuder a polícia. Vocês têm que entender que vocês foram enganados. E você... Cara, mas é de uma... Assim, eu acho que é subestimar a nossa inteligência. Nós passamos por esse processo do livro, e foi um processo muito interessante, né? Com o Luiz, Eduardo. Assim, não era só contar a história, era contar a história do nosso jeito, era contar a história da maneira como se ela fosse palatável e não fosse inacreditável. Sim. A gente teve esse cuidado, a gente pesquisou em jornais de grande circulação, as pessoas não sabem disso. Elas acham que tudo que está ali saiu da nossa cabeça inventado. Aliás, tem gente que em podcast fala essa asneira, né? Que nós inventamos tudo aquilo, que nós não vivemos tudo aquilo, como se tivéssemos apagado toda a nossa história. A nossa história jamais será apagada. Essa é a... Não existem histórias aqui que não fazem parte do cotidiano. Nenhuma. Do Brasil. Do Brasil. Aqui, o que está aqui aconteceu. E é triste você ver coronéis da PM falando isso. E não é uma obra... é uma obra de ficção, mas sim, tudo aqui aconteceu. Tudo baseado em fatos reais. Em fatos de grandes... conhecidos em grandes jornais de grande circulação. Sim. Então, assim, cara, eu fico triste quando eu vejo oficiais da PM falando que nós somos sonhadores. Mas, claro, nós somos sonhadores. Pô, nós sonhávamos com... Nós apanhávamos praticamente todos os dias. Todos os dias eram trocas de tiro.
Aquilo era nefasto, ainda é nefasto você entender que uma cidade vive em guerra constante e tudo se coloca para debaixo do tapete, né? Sim. Tudo vai se colocando para debaixo do tapete, como se as pessoas fossem descartáveis e nós não somos descartáveis. O policial não é descartável. Isso é uma outra questão. Nós não afirmamos, não nos aliamos a nenhum político na época. Não sei se você lembra disso. Lembro disso. Teve muita oferta, né? Sim. Mas nós permanecemos firmes na convicção de que o que nós queríamos era uma polícia melhor. E tenho certeza que a população entendeu, tanto é que o filme foi um sucesso. Ninguém consegue ver o filme uma vez só, ninguém nunca conseguiu não falar do filme e se posicionar, né? Em relação às drogas, em relação à violência, em relação à violência doméstica, inclusive. Sim. Então, assim, aos efeitos mentais, psicológicos da atividade policial. Então, assim, é uma gama de muita informação para uma área que não tinha nada. Sim. A verdade é que a gente, na minha geração, a minha geração tinha um ideal de policial. Qual era? Era um programa humorístico em que um humorista famoso fazia um policial que era praticamente submisso a um delegado. Sim. Bonezinho para trás, SWAT para lá, SWAT para cá. Isso nunca foi a nossa intenção. Então eu queria muito fugir disso. E quando o Zé me ligou e falou assim, nós vamos fazer depois no 74, ele falou assim, nós vamos fazer um filme que vai ganhar o Oscar. Aí eu falei assim, putz, cara, esse cara é meio pretencioso, né? Porra, ganhou o Urso de Ouro, tudo bem, legal, mas... 174 ganhou o Urso de Ouro, tá? Isso. Mas não vamos ganhar o Oscar. E depois tu fez um outro filme com o Barretão. Você fez Última Parada... Última Parada, o 74.